Fala, torcedor, eu sou Gisele Correia, jornalista e comentarista esportiva, e hoje nós vamos falar sobre o elenco do Ceará Sporting Clube. O Ceará Sporting Clube, alvinegro de Porangabuçu, Vozão, que está voltando aí à Série A do Campeonato Brasileiro e teve que fazer uma remontagem no seu elenco. 12 peças chegaram. É muita gente, a gente sabe, e olha, esse é um dos vídeos mais difíceis de se fazer no canal, porque esses jogadores não jogaram juntos, a gente não conseguiu observar todos eles durante a temporada 2024, mas a gente vai tentar aí fazer uma projeção de quem pode ser titular, quem deve ser reserva, quem veio só para compor elenco mesmo, enfim, todas as informações depois da vinheta. Bora nessa! E pra gente falar de 2025, a gente tem que lembrar um pouquinho do que foi o ano de 2024 para o Vozão. Ceará tinha dois principais objetivos. O primeiro, do primeiro semestre, conseguir aí levantar a taça do campeonato cearense, evitando o hexacampeonato do Fortaleza. Ceará conseguiu, foi campeão cearense. O segundo objetivo era conseguir o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O grande objetivo do ano, o Ceará conseguiu, o Ceará subiu para a primeira divisão e conseguiu esse grande feito. Por isso, alguns jogadores permaneceram, outros tiveram que, por se destacarem, né, tiveram que sair. O Ceará conseguiu fazer um caixa melhor aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado, e renovou com o treinador, o Léo Condé, né, treinador que chegou em junho, final de junho do ano passado, e conseguiu mudar a cara desse time do Ceará. Nessa temporada serão 4 competições. O Ceará vai disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro. Competições difíceis, de peso, que o Ceará, pelo menos ali em 2 delas, entra com o objetivo de ser campeão, que é o caso do Campeonato Cearense e também da Copa do Nordeste. Na Série A, a gente sabe que o primeiro objetivo para toda equipe que sobe a primeira divisão é permanecer, mas o Ceará quer tentar ali uma vaguinha, quem sabe numa Copa Sul-Americana, né? Já que aí o G4 pode virar G6, pode virar G8, depende muito do desempenho dos clubes brasileiros nas competições continentais. Bom, pessoal, e pra gente começar a falar de elenco, a gente tem que falar como o Ceará se movimentou nessa janela de transferência, que inclusive ainda está aberta. Primeiro, saídas, né? Saídas aí do Eric Puga e também do Saulo Mineiro, as saídas com certeza mais sentidas pelo Vozão. 2 jogadores bastante importantes na campanha do ano passado. O Eric Puga, artilheiro do Campeonato Cearense e também do Campeonato Brasileiro Série B, acabou seguindo aí para o Bahia. O Ceará conseguiu uma venda de 18,8 milhões, sendo que o clube tem 40% dos direitos do Eric Puga, né? Então acabou sendo aí vendido por um valor que o torcedor até queria mais, mas é bem dentro da realidade do Ceará e do futebol brasileiro. E o Saulo Mineiro acabou não permanecendo no Ceará, voltou aí à Ásia, ele que já tinha jogado no continente asiático em outras oportunidades, e eu trouxe uma leitura aqui para vocês em relação às movimentações de mercado do Ceará. Vocês vão me dar licença para eu poder usar o caderninho, porque são muitas anotações e às vezes não cabe tudo aqui na cabeça, mas vamos lá. O primeiro movimento de mercado do Ceará foi investir em destaques da Série B, jogadores que tinham contratos mais curtos aí com seus clubes e que quiseram realmente aumentar um pouquinho o patamar competitivo deles. Então o Ceará conseguiu contratar o William Machado, zagueiro do Operário, que inclusive tem um vídeo aqui no canal só falando sobre o William Machado, Fernandinho do Mirassol, Fernandinho foi destaque aí pelo Clube Paulista, Nicolas do América Mineiro, Éder também do América Mineiro e o Dieguinho do Goiás, né? E o Ceará também fez outra movimentação, que é uma movimentação até bastante natural quando a gente pensa em clubes que estão ascendendo da Série B para a Série A, que é de olhar ali para quem foi bem entre os rebaixados da Série A. Então o Ceará conseguiu repatriar o Fernando Sobral do Cuiabá, já a gente fala mais sobre esse jogador. Também o Marlon que nunca defendeu as cores do Ceará, né, mas chega também vindo do Cuiabá, e o Bruno Tubarão, que era do Atlético Goianiense. Então o Ceará fez essas movimentações inicialmente. E jogadores sem espaço também em outras equipes, é o caso do PH, Paulo Henrique, a gente vai falar muito desse jogador. Tem também o Matheus Araújo, ambos eram do Corinthians, e o Keller, né, goleiro Keller aí, goleiro do Internacional, emprestado ao Ceará. E sobre o mercado sul-americano, o Ceará contratou o atacante Galeano, que o torcedor fica aí na torcida para que não seja mais um estrangeiro que não conseguiu se fixar no Vozão, né? Então fica essa expectativa aí em relação ao Galeano, é um jogador bastante desconhecido para o nosso mercado, mas tem bons números aí das temporadas passadas. Pessoal, o Ceará fez uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior, encerrada nesta semana, e conseguiu subir 6 jogadores para o profissional. A gente sabe que o Ceará tem uma tradição aí de ser clube formador no nosso estado,
Então a gente fica na expectativa que esses jogadores consigam de fato contribuir, participar, tenham minutagem ali com o Léo Condé, né? Vamos lá. 6 jogadores, como eu falei, o Léo, goleiro, Gabriel Rocha, zagueiro, Zé Neto, que é lateral, atacante, grande destaque do Ceará na Copinha. Teve também o Fabrício, volante, Fernando, ponta, e Guilherme, que joga como atacante ali pela ponta, né? Então eu destaco dessa lista o Zé Neto, artilheiro do Ceará na Copinha, um jogador que tem muito futuro aí, bastante talentoso e versátil, né? O Léo Condé gosta disso, esse jogador mais polivalente que possa jogar em mais de uma posição. Vamos ver aí quais desses jogadores vão conseguir contribuir com o ano do Vozão. No último dia 11 de janeiro, último sábado, o Ceará fez um treino aberto para apresentar ao torcedor o elenco de 2025. E teve um momento de racha, onde tiveram ali supostamente os titulares contra os reservas. Eu fui nesse treino, anotei tudo para vocês, vou mostrar qual foi a primeira escalação aí extraoficial do Ceará no ano, que inclusive pode entrar em campo contra o Tirol, e a gente vai comentar um pouquinho em cima dela, o que pode ser ajustado, o que pode ser melhorado, como estão os jogadores nesse momento inicial do Vozão. O time de colete, considerado titular do Ceará no treino, foi o seguinte: Bruno Ferreira no gol, Rafael Ramos na lateral direita, Marlon, David Ricardo fazendo a zaga, Nicolas lateral esquerdo, Richardson, Fernando Sobral e Lucas Mugni no meio campo, Pedro Henrique, Ailon e Fernandinho, naquele esquema 4-3-3 que o Ceará jogou bastante no ano passado, com laterais aí que tem que fazer recomposição, mas também podem atacar, tendo mais liberdade. Um meio campo de mais pegada com Fernando Sobral e Richardson. Tem o Lucas Mugni, né, que a meu ver é um jogador bem interessante, mas tem que ter um pouco mais de intensidade na criação. Na frente, pessoal, o Ailon mais centralizado. A gente vai comentar sobre a necessidade que o Ceará tem de encontrar um homem-gol, encontrar um centroavante. Pedro Henrique pode fazer a função, mas começou ali jogando pela ponta esquerda. E o recém-contratado Fernandinho pela ponta direita. E agora a gente vai abrir um parêntese aqui para falar da maior contratação do Ceará até o momento. Pedro Henrique, atacante que veio do Corinthians, tinha perdido espaço ali com a chegada, enfim, de Thales Magno, de Hector Hernandes, de grandes jogadores como Memphis Depay também. Então o Pedro Henrique acabou perdendo espaço no timão, que é totalmente justificável. Jogador com experiência de Série A, fez uma grande temporada pelo Inter em 2023. 2024 não conseguiu ter o mesmo sucesso no Corinthians, mas na minha opinião é a maior contratação até o momento. E para poder embasar um pouco mais do que a gente está falando, eu pedi a participação do meu amigo setorista do Corinthians, trabalha no site Meu Timão, Pedro Maírton. Ele que é jornalista, analista de desempenho também, entende muito de futebol e vai nos ajudar a analisar o Pedro Henrique. Salve, Gi, tudo bem? Aqui é o Pedro Maírton aí da redação do Meu Timão para falar um pouquinho do PH, a nova contratação do Ceará. Vamos ser bem direto ao ponto. PH é um ponto, né? Todo mundo já conhece, mas também é um ponto que pode fazer a função de centroavante. Além de ser ponto, ele joga tanto na direita quanto na esquerda. Tem aí essa adaptação de jogar pelos dois lados. E sobre a passagem dele no Corinthians, no ano passado, vou ser sincero, não foi boa a passagem dele pelo Corinthians, por inúmeros fatores individualmente. Ele não conseguiu mostrar seu futebol. No início ele conseguiu ser uma peça útil aí pro elenco, teve atuações regulares até... deu uma boa impressão para a torcida aí nos primeiros jogos, mas depois não conseguiu manter o mesmo rendimento, até o ponto de não ser considerado a primeira opção de reserva ali, que ele era o reserva imediato ali do Wesley, também pelo Romero, que chegava a jogar aí pelos lados do campo também, mas o Pedro Henrique não conseguiu mostrar o bom futebol dele aí no Corinthians e ficou cada vez mais sem espaço. Aí, desde a chegada dos reforços, que foram aí, principalmente o Thales Magno e o Memphis Depay. Ele até teve algumas chances aí que na Sul-Americana, que até marcou aquele gol contra o Fortaleza, na vitória do Corinthians de 3-0 no jogo da volta das quartas de final da Sul-Americana. Também ganhou outra oportunidade ali naquela arrancada do Corinthians na reta final do Brasileirão, mas não conseguiu desenvolver nem que foi perto do futebol que ele mostrou no Internacional nas temporadas anteriores, que ele inclusive foi artilheiro lá do Gauchão, jogando como esse centroavante. Então ele tem essa versatilidade, mas no Corinthians não conseguiu ter esse desenvolvimento no futebol. Coletivamente, a boa parte da passagem dele pelo Corinthians foi prejudicado pela fase do time no extracampo, também dentro de campo. O Corinthians brigou aí boa parte do campeonato contra a zona de rebaixamento, e não foi só o Pedro Henrique que teve mais atuações, foi praticamente todo o elenco que só foi melhorar com a chegada do Ramon Dias, e com o Ramon Dias os 9 reforços que o Corinthians teve na janela de transferências de julho a setembro. É isso aí, Gi. Tamo junto, um abraço. E hoje o vídeo do canal tá cheio de participações especiais, entre elas a Joyce Maciel, ela que é setorista do Ceará no site Meu Vozão, e vai trazer um pouquinho sobre a opinião dela. Além do Pedro Henrique, quem foi até agora a maior contratação do Ceará? É com você, Joyce.
Fala galera, eu sou Joyce Maciel, setorista do Ceará Esporte Clube, e a convite da Gisele eu vim trazer um resumo sobre o que esperar desse Ceará que está de volta à elite do futebol brasileiro. Começando pelo Campeonato Cearense, o Ceará é sim um dos grandes favoritos ao título, é o atual campeão da competição e vai em busca do bicampeonato. Além disso, se vencer pode se tornar o maior campeão do estado. Atualmente Ceará e Fortaleza possuem 46 títulos cada e quem vencer pode ficar no topo do ranking. Falando na Copa do Nordeste, o Ceará também é um dos favoritos. A Orelhuda não sai do estado do Ceará desde 2022 e a última vez em que o Vozão conquistou a taça foi em 2023 em cima do Sport. Este ano o Ceará vai em busca do Tetra e, se conseguir, se tornará o maior campeão cearense na competição. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará não quer apenas permanecer. A diretoria já deixou claro que o principal objetivo para este ano é conquistar uma vaga em uma competição internacional, seja ela a Copa Sul-Americana ou, quem sabe, a Copa Libertadores. E para isso, Léo Condé tem nas mãos grandes nomes, grandes reforços, destacando principalmente Fernando Sobral, que, no meu ver, é uma das principais contratações. Ele faz jus ao apelido de Coringa, já que pode operar como volante, como meia, como lateral ou como ponta. Ele vem para trazer uma maior versatilidade no elenco comandado por Léo Condé, que tem nas costas uma grande responsabilidade de manter o Ceará na Série A e conquistar o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. É isso, esse é o resumo do Ceará para 2025. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e vamos sempre em busca de mais para colocar o futebol cearense nos holofotes do cenário nacional. E agora a gente vai para aquela lista que vocês gostam demais, aquela lista polêmica que tá rendendo lá na rede vizinha, que é sobre quem seria titular no Ceará, quem seria reserva, quem briga por posição, quem deve sair do clube. Assiste aí. Pois bora lá com a nossa lista de quem vai ser titular, quem vai compor elenco, enfim, todas aquelas avaliações que vocês já conhecem, começando pelos titulares, para mim quem tem vaga aí no time do Ceará. Começando pelo zagueiro Marlon aí, que chegou do Cuiabá, como eu falei, um zagueiro xerifão, um zagueiro que vem realmente para contribuir, principalmente com a bola aérea, experiente também em Série A, para mim é titular do Ceará. Richard também, assim que recuperado, será o titular do Ceará, um goleiro muito técnico, ajudou muito o Ceará no ano passado, mas teve aí os probleminhas físicos, então ele fica aí como um dos titulares, embora, claro, se por questões físicas fique de fora, é mais mesmo pela questão física, não tanto pela questão técnica, porque é diferenciado. Fernando Sobral, volante do Vozão, para mim vai ser o pitbull do Vozão aí, um volante bem inteligente, consegue encontrar espaços, enfim, para mim é titular. Outro que é titular, seja como volante, seja como meia, é o Lourenço que está se recuperando fisicamente, mas tem tudo para ser titular na temporada 2025. PH também, né, gente? Paulo Henrique, principal contratação, vindo do Corinthians, é titular sem dúvidas, assim como o Ailon. Até o momento, aí, entre as opções de ataque, para mim, o Ailon ainda é titular do Vozão, principalmente pelas pontas, tá? Ailon como centroavante a gente já viu que tem aí uma dificuldade, mas é um jogador que é muito voluntarioso e tem técnica sim. E agora, briga por posição, né? Briga por posição é um negócio complicado, porque quando a gente fala de uma equipe que se remontou, a gente fala de muitos jogadores que estão brigando por posição, e eu coloco aí Bruno Ferreira, Ramon Menezes, Richardson, Nicolas, Rafael Ramos, Mugni, Galeano e Fernandinho como jogadores que estão firmes nessa briga por posição no time titular do Ceará. Em relação a utilizados eventualmente, o Zé Neto, né? Zé Neto, jogador da base, como eu falei, joga como lateral e como atacante, pode ser utilizado eventualmente, quem sabe se consolide aí em 2025. Bruno Tubarão, jogador versátil, um atacante que faz a lateral, um lateral que faz a atacante, pode sim ser uma opção aí para ser utilizado eventualmente, assim como o William Machado, que eu acho que é um zagueiro promissor, tem tudo para evoluir, mas inicialmente vai ser aquela utilização eventual. Luiz Otávio, xerifão, ídolo aí do Ceará. Luiz Otávio passou por um processo de recuperação, um jogador com uma idade mais avançada, uma liderança. Respeito muito o futebol do Luiz Otávio, mas imagino que nessa temporada ele será utilizado de maneira eventual. Outro que vai ser utilizado de maneira eventual, Recalde, né? Recalde que não conseguiu se consolidar na temporada 2024, vai permanecer no Ceará muito possivelmente para a Série A, e é um jogador que eu acho que tem que ser utilizado eventualmente mesmo. Em relação a compor elenco, eu vejo o Fernando Miguel, né? Fernando Miguel
acabou sofrendo uma lesão, quase não jogou ano passado, tem uma idade mais avançada, não é por técnica, mas eu acho que realmente o Bruno Ferreira e o Richard estão à frente dele nesse momento. Keller, goleiro também, né, o goleiro que chegou do Internacional, a gente sabe que chega numa posição de composição elenco, quem sabe o Keller chega numa posição de compor elenco, quem sabe possa disputar a posição com o Richard, mas não vejo isso nesse primeiro momento. João Vitor também, um jogador aí que tem um histórico de lesões um pouco grave, embora seja jovem, então acho que vai compor elenco, assim como Eric Melo e Dieguinho, que podem sim melhorar essa posição, brigar por posição, mas vai depender muito do que demonstrarem dentro de campo. Quem deve sair do clube, pessoal? Lucas Rian, emprestado ao São Bernardo, né, um empréstimo encaminhado aí com o São Bernardo. Ele que é um jogador que chegou na temporada passada, o Ceará adquiriu e agora vai fazer um empréstimo ao São Bernardo para a disputa do Paulistão. E o David Ricardo, que com certeza eu colocaria como titular, mas está com proposta do Botafogo e pode deixar o Alvinegro de Porangabuçu. Então vamos esperar os próximos capítulos. E o último que eu coloco nessa lista de deve sair do clube é o Gabriel Lacerda, né, que é um jogador que está treinando aí com a equipe, mas a gente sabe que nunca teve tanto espaço assim, também não conseguiu aí se fixar no Vozão. A reta final do vídeo é uma avaliação geral sobre o elenco do Ceará, principalmente baseada no jogo treino e também no que a gente conhece, as valências de cada jogador. Primeira análise é que o Ceará ainda não tem um elenco de Série A. O Ceará tem ali um elenco para começar a temporada e ser reforçado no decorrer das competições, principalmente ali no fim dos estaduais. O que acontece? O Ceará tem bons jogadores, aí tem o Lourenço, tem o próprio Wylan que conseguiu permanecer, o Pedro Henrique chegou, o Fernando Sobral, mas é uma equipe ainda que tem carências graves, né? E aí eu vou dar a maior carência que o Ceará tem hoje, o torcedor deve concordar ou não, fique à vontade, que é de centroavante. O Ceará não tem um centroavante. O Wylan pode até jogar improvisado naquela posição, mas mesmo na Série B não conseguiu render tanto como aquele goleador. Então eu vejo que o Ceará precisa ir atrás de um centroavante, isso é uma urgência no Vozão. O Ceará ainda terá que ir atrás de um meia criador, porque só o Lucas Mugni talvez não seja suficiente durante a temporada. E é isso, pessoal. Agradecer demais o carinho de vocês. O canal só cresce e isso deu 100% a vocês. E dizer que vocês podem acompanhar os outros vídeos também que estão aqui no canal. Tem vídeo sobre o William Machado, tem a avaliação do elenco do Fortaleza também. Quero agradecer demais o carinho. Não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo alvinegro que ainda não está 100% por dentro do que está rolando no Ceará. Vai conseguir ficar bem informado com esse vídeo. É isso, até a próxima. Semana que vem estamos de volta com mais um vídeo no canal.